Olá, gente amiga e muito querida, eu sou o pastor Newton Santos e aqui no canal A Hora da Unção eu venho trazer para todos vocês palavras de vida eterna. O texto em que nós vamos meditar se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16. Mas antes disso, dê um joinha. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque eu vou te falar, não custa absolutamente nada. E essa é uma forma de você ajudar este trabalho, tá ok? Vamos seguir juntos? Então, pegue aí a palavra do Senhor, pegue a sua Bíblia e vamos meditar aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 16. O texto diz assim: e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, esse texto não me diz nada. Esse texto, pelo que eu percebi, contém o nome de 3 pessoas. Mas meu querido, minha querida, eu quero mostrar para você que não há nada em vão na palavra do Senhor. A Bíblia diz que o mundo passa, mas só o amor de Deus permanece. Jesus confirmou que o mundo iria passar, todas as coisas iriam passar, menos a palavra do Senhor. E que o fim deste mundo não chegaria sem antes se cumprir todas as palavras dessas escrituras. Irão se cumprir até mesmo um tio, até mesmo um J das escrituras sagradas. E Jesus também disse para os fariseus: vós dizeis ter na Bíblia a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. O rei Davi governou por 40 anos sobre todo Israel. E ele vai governar em Hebrom. Posteriormente, após conquistar a fortaleza dos jebuseus, o rei Davi vai governar em Jerusalém. E esse simples texto fala dos filhos do rei Davi que nasceram tanto em Hebrom como em Jerusalém. E nós destacamos aqui 3 deles: Elisama, Eliada e Elifelete. Não são nomes comuns nos dias de hoje. E lendo assim, parecem nomes de meninas, de princesas, mas na verdade são homens, são príncipes, são rapazes, filhos do rei Davi. Deixa eu te dizer algo muito importante. Antes de mais nada, na palavra do Senhor, não há nada que esteja ali em vão. E nos tempos bíblicos, nos tempos remotos, o nome de todas as coisas, por exemplo, florestas, vales, lagos, rios, e nomes de pessoas, de reis, de profetas, ou até mesmo de cidadãos comuns, tudo tinha um sentido, tudo tinha um significado, como por exemplo, Elias significa o Senhor é Deus. Eliseu significa Deus é salvação. Moisés significa tirado das águas. Daniel, o Senhor é o meu juiz. O Monte Carmelo, essa palavra Carmelo significa jardim de Deus. Efraim significa duplamente frutífero. Gabriel significa guerreiro de Deus. Joás significa aquele que ouve. Então, você, a partir dessa informação que você acaba de receber, você entende que esses 3 nomes também são proféticos. Cada filho que o rei Davi teve, ele vai levantar a criança aos céus
e vai profetizar sobre a vida dessa criança. E como ministro do Evangelho, eu quero dizer para você que cada um desses nomes é profético sim, e cada um deles se cumpre e se cumprirá na sua vida. Por exemplo, o primeiro nome que aqui está, Elisama. Elisama significa Deus ouve. Meu amado, minha amada, talvez você tenha se frustrado durante muito tempo, ou talvez anos na sua vida. Talvez você esteja neste momento onde você diz: o Senhor não ouve as minhas orações. O Senhor não ouve o meu clamor. Meu querido, minha querida, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1, está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, meu amado, minha amada, entenda isso. O pecado, ele separa, ele atua na separação entre Deus e os homens. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte é a morte espiritual. Porque todo homem, toda mulher, toda pessoa que está vivendo em pecado, ela está morta em seus pecados, como diz o apóstolo Paulo. E é o pecado que impede o Senhor de ouvir o nosso clamor, de ouvir a nossa oração. Mas eu quero dizer neste dia para você: Deus te ouve. Deus ouve o seu clamor. E por que eu sei disso? A Bíblia vai dizer que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O próprio salmista Davi, no Salmo 116, vai dizer: ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto eu invocarei enquanto eu viver. Meu amado, minha amada, tome posse dessa palavra. Eles amam, Deus te ouve. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. E a segunda palavra, o segundo nome próprio que nós temos aqui é Eliada. E eu profetizo na sua vida: Eliada. Sabe por quê? O Deus que te ouve é o mesmo Deus que te conhece. Eliada significa Deus te conhece. Imagino o rei Davi apresentando aquele bebê, aquele menino, aquela criança ao Senhor e dizendo: Eliada, Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Sabe por quê? Para o profeta Jeremias, Deus disse assim: desde o ventre da sua mãe, Jeremias, eu te consagrei e ao mundo te dei por profeta. O próprio salmista Davi vai ter uma experiência poderosa e maravilhosa com Deus, que ele vai deixar registrada no Salmo de número 139. Está escrito assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. E olha o que ele diz aqui no versículo 7: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu,
lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. No versículo 12 ele diz: nem as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. E no versículo de número 13, olha o que o salmista vai dizer, meu querido, minha querida: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que significa isso? Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus te conhece melhor do que a pessoa mais íntima, do que o seu cônjuge, do que aquela que dormem ao seu lado, do que aqueles que comem à sua mesa. Deus te conhece. Ele sabe quais são as suas frustrações. Ele sabe quais são as suas limitações. Ele sabe quais são os seus defeitos. E o que é mais lindo de tudo isso, ele resolveu te amar mesmo assim. Sabendo os meus defeitos, sabendo os seus defeitos, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ainda no tempo em que nós vivíamos no pecado, Deus nos amou. Enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ama. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu gemido. A Bíblia diz que até as suas lágrimas ele conta. Ele recolhe as suas lágrimas e as deposita no seu odre. Deus ouve você. Deus ouve as batidas do seu coração. Eliada, Deus te conhece. Antes mesmo que saia uma palavra da sua boca, Deus sabe muito bem, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele ama, Deus ouve. Eliada, Deus te conhece. Elifelete, é o terceiro nome que nós temos aqui e é profético, sabe por quê? Elifelete significa Deus faz. E eu tenho certeza que neste dia que se chama hoje, Deus preparou grandes coisas para serem realizadas na sua vida. Esse milagre que você tanto precisa, que você tanto necessita, pode ter certeza, Deus faz. A Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O salmista, ele vai dizer lá no Salmo 40, deixa eu ler aqui com você, livro dos Salmos, Salmo de número 40, está escrito assim: meu amado, minha amada, e Elifelete, Deus faz, Deus está fazendo agora, Deus está operando agora este grande milagre na sua vida. O salmista ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita, quer dizer, não ouve os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aí no versículo 5, isso é profético. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco.
os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Eles ama, Deus te ouve. Eliada, Deus te conhece. Elifelete, Deus faz. E Ele fará tanto, mas tanto na sua vida, na sua casa, na sua família. Serão tantas bênçãos, tantos milagres, tantas conquistas, tantas realizações, que você vai querer anunciar e não vai conseguir. Lembra do que João disse lá no final do Evangelho? João disse: ainda muitas outras coisas Jesus Cristo fez, mas nem todos os livros do mundo poderiam conter as maravilhas operadas pelo Senhor. Tenha não só momentos de vida eterna, viva plenamente a vida eterna que só o Senhor Jesus pode dar. Eu não disse para você que tudo na Bíblia tem um significado e que nos tempos bíblicos todos os nomes eram proféticos? Quando a mamãe Raquel deu à luz ao seu último filho, o seu segundo filho, o papai Jacó estava tão triste porque ele viu a mamãe Raquel perder muito sangue. A mamãe Raquel estava percebendo: eu estou à beira da morte. E Raquel, muito triste, disse: Jacó, o nome desse menino será Benoni. Benoni significa filho da dor, filho da angústia, filho da amargura, da tristeza. E o papai Jacó, sabiamente, movido pelo Espírito Santo de Deus, ainda que o coração dele estava cheio de tristeza, porque ele estava perdendo a sua amada, ele pegou aquela criança e disse: não, Raquel, o nome deste menino será Benjamim, que significa filho da consolação. Jacó sabia que aquela criança iria consolá-lo pela perda da sua amada esposa. Meu querido, minha querida, meu nome é Newton Santos. E Newton Santos significa uma novidade para os santos. Eu tenho novidades para contar para você todos os dias aqui neste canal. A hora da unção. Deus abençoe todos vocês.